Olá, leitores! Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livrinho chamado... Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui sem reflexo. Dora Fantasmagórica. Ele é um livrinho infanto-juvenil que eu li em e-book no meu aplicativo do Kindle e foi escrito pela autora Abby Hanlon. Esse livrinho aqui é o primeiro de uma série, já são 5 títulos. O livro 2 já foi publicado aqui no Brasil também pela editora Rocco, que também lançou esse primeiro livro. E os outros 3 livros, que eu vou colocar a capa aí para vocês, ainda não foram traduzidos para o português. Bom, mas vamos então à historinha do livro. Deixa eu ver aqui um ângulo que não fique com muito reflexo. Esse livrinho, ele tem 5 personagens principais, que são a Dora, que é a menininha protagonista, os irmãos dela, né, os irmãos mais velhos, a Violeta e o Lucas, a mãe e o pai, e alguns outros personagens que vão aparecendo aí durante o livro. Entre eles, uma espécie de amigo imaginário chifrudo chamado Maíra. Esse livro, inclusive, está disponível no Kindle Unlimited e ele tem 160 páginas. Ele é mais recomendado para quem tem ali entre 6 e 9 anos de idade. Essa garotada aí, porque ele é um pouquinho longo, então crianças menores do que isso, né, talvez possam ficar entediadas. Eu peguei esse livrinho para ler, né, ele estava disponível lá no Kindle Unlimited, não custaria nem um centavinho, então vamos ler um livrinho infantil, né? Até porque eu pretendo trazer títulos infantis, infanto-juvenis aqui no canal também, além de livros para um público mais velho, mais adulto. E eu venho numa sequência de livros bem pesados, digamos assim. Eu li Mentirosos, que tem um final que, né, arrebenta com a gente. Fiz também a leitura de Até Você Ser Minha, que também é um livro com várias cenas, né, de violência e tudo mais, um pouquinho pesadas. Também teve o livro Brutal, outro suspense, com outras cenas de violência também um pouquinho complicadas ali, né, durante a história. Então eu meio que procurei alguma coisa para espairecer, né, para dar uma lavagem na minha cabeça. Um livrinho divertido e tal, em que eu desse algumas risadas, talvez. Só que eu percebi uma coisa ao longo da leitura, que esse livrinho ele é um pouquinho bizarro, meio estranho. Eu vou contar para vocês o que tem ao longo da história. Eu não lembro de, na minha época, né, na época que eu tinha 6, 7 anos, e amava ir na biblioteca do colégio, onde eu estudava na época, né, que era o Instituto de Educação Clélia Nance, né, um colégio estadual aqui do Rio de Janeiro, né, em São Gonçalo. E eu adorava ir até a biblioteca para ficar lendo histórias e quadrinhos, ler os livros infantis também que haviam lá. Tinha uma biblioteca muito boa lá no Instituto de Educação Clélia Nance. Mas livros para crianças, para adolescentes não havia tanto não, não sei como está hoje. A segunda escola onde eu estudei, onde eu concluí o ensino médio, que se chama Centro Educacional Walter Orlandini, ou Colégio Estadual Walter Orlandini, eu não lembro agora qual que é, mas é Walter Orlandini, também aqui em São Gonçalo. Lá já era, por ser, né, um colégio para ensino médio, né, havia mais variedade de livros para jovens, para adolescentes. E lá também foi onde eu resgatei o meu hábito da leitura, né, que havia perdido aí por um tempo durante o período ali da minha infância, pré-adolescência, em que eu só queria saber de anime. Ainda gosto muito de animes, né? Assisto vários. Mas livro, que era bom, né? Naquela época, durante os meus 10 até os 15 anos, ficou completamente a ver navio na minha vida. Eu só voltei a ler quando eu peguei um exemplar de A Droga da Obediência, um exemplar bem velhinho que havia aqui em casa e que eu nunca tinha pego para ler. E aí eu peguei o livro, li, né? Uma aventura cheia de mistérios e tal, de um grupinho de adolescentes, escrito, né? Esse livro foi escrito pelo Pedro Bandeira, nosso incrível Pedro Bandeira, e eu amei aquele livro e voltei a ler por causa dele. Depois eu li Harry Potter, li alguns livros da Agatha Christie e muitos outros títulos que saíram por aí também, ali entre 2005 e 2010, e não parei mais. Mas voltando ao assunto de livros da infância, eu confesso para vocês que eu não teria lido esse livro na minha infância não, eu acharia ele meio estranho. Não ia terminar a leitura não. Mas vamos lá. A história gira em torno da Dora, que é uma menina bem espoleta, tanto que ela é chamada assim durante o livro, né? Espoleta, bem bagunceira, né? Do tipo que não para quieta. Inclusive os irmãos dela vivem fugindo dela, vivem dando bronca nela, porque ela perturba bastante os dois, né? É muito tagarela, muito falastrona, muito querendo brincar o tempo todo e também muito imaginativa. Ela pensa em cada uma que, porém, eu fui percebendo algumas coisas meio esquisitas, né, nessa imaginação da Dora. Ela, por exemplo, enxerga muitos monstros dentro da casa dela. E o monstro mais apegado a ela é um monstro chamado Maíra. E ele tem chifres. Eu pensei assim, gente, uma criança que vê monstros e um deles é chifrudo é meio complicado, né? Tá meio estranho isso daí. Eu vou mostrar pra vocês algumas ilustrações
que estão no livro, que inclusive são feitas pela própria autora. Aqui a gente tem uma ilustração da família da Dora, os irmãos dela, os pais. Aqui tem um momento do livro, né, nesses diálogos assim, que são bem engraçadinhos. E os irmãos dela se enchem tanto, né, com a presença da Dora, que o simples fato de ela estar respirando, como diz a irmãzinha mais velha aqui, a Violeta, já é um incômodo para eles. O que eu achei um pouquinho pesado, né? Ela fica tanto no pé deles que eles até ficam inventando situações para fugir de perto dela, né? Para ela não conseguir ali tirá-los do sério. Esse daqui, que é o monstrinho chifrudo, que é meio que um amigo imaginário da Dora. Eu não ia querer que meu filho tivesse um amigo imaginário chifrudo, não. E que inclusive dorme embaixo da cama dela. Olha aqui, nessa ilustração. E eles fazem todo tipo possível de coisas juntos, né? Aqui, por exemplo, tem uma ilustração deles se divertindo, deles brincando. O livrinho é bem bacana nesse sentido, né? Ele tem várias ilustrações. Graças à sua imaginação fértil e à sua energia, que parece que nunca acaba, a Dora tira os irmãos do sério tanto, mas tanto, que eles decidem inventar uma espécie de homem do saco. Uma mulher chamada Dona Finória, que vai pegar a Dora se a Dora não deixar de ser criancinha, né? Não deixar de ser bebezona. Só que isso não dá certo, porque ela começa a fazer um monte de perguntas. Ah, essa tal Dona Finória é vegetariana? Essa Dona Finória gosta de sorvete? Ela vota? Ela mora numa casa bonita? Ela tem superpoderes? Ela tem um celular? Ela gosta de comer galinhos de borracha? Ela pergunta isso. E por aí vai. Ou seja, os irmãos dela ficam ainda mais perturbados. Não deu certo essa estratégia de tentar amedrontar a Dora. Mas aparece de verdade uma tal Dona Finória na casa deles. E aí a Dora começa a ficar um pouco preocupada. Será que essa mulher, que é meio ranzinza, né, meio rabugenta, vou mostrar o desenho dela. Esta é a Dona Finória. Ela aparece lá, né, com essa cara assim meio vampiresca, e a Dora fica meio tensa, né? Tipo assim, será que ela realmente vai me levar embora? Vai me raptar? Ela fica assombrada, né? com essa personagem. Como ela não quer ser pega por essa Dona Finória, a Dora decide então imaginar um jeito de enfrentá-la, um jeito de fazer com que ela vá embora. E ao lado da Maíra, né, sua amiga imaginária chifruda, ela começa então a bolar alguns planos. Entre eles, jogar um dardo no bumbum da Dona Fenória Merlo, né, para ver se ela vai embora. Bom, na verdade, esse dardo, ele tem uma espécie de sonífero especial, que a Dora diz que vai fazer a Dona Fenória dormir durante 100 anos. E a princípio o dardo funciona, né? Como a gente vê aí nessa ilustração aqui do meio. Parece então que tudo vai voltar ao normal, né? Tudo vai ficar bem para a Dora. Porém, se vai ficar bem para a Dora, não vai ficar para os irmãos dela, porque agora que ela não tá com medo de nada, ela volta a ser aquela garota bem chata, né? Bem perturbada. É a palavra para descrever essa personagem, gente. Não tem outro jeito. Inclusive, eu não ia querer que minha criança, né? Meu filho, minha filha, sei lá, se inspirasse nessa personagem, não. Olha, por exemplo, como é a atitude dela com a irmã mais velha. Aqui nessa ilustração, a Violeta, né, tá terrivelmente aborrecida, né? Pare de me irritar! E a Dora, né, bem sarcástica, fica imitando a irmã. Vê se pode. Essa parte aqui eu achei um pouquinho bizarra. Ela estava meio que deitada ali numa rede que tem no quintal da casa dela. A Dora, no caso, né? Ela estava meio irritada, principalmente com a mãe, porque ela estava usando uma fantasia de vaca, que era bem quente, o tempo inteiro, né? Fingindo que era uma vaca. A mãe mandou ela tirar essa fantasia e ela, meio irritadinha, vai lá, deita nessa rede e fica lá, né? Passando um tempo. Até que ela vê que tem um homenzinho pendurado numa árvore, olhando para ela. E ela pergunta: Quem é você? E ele diz assim: Sou sua fada madrinha. Um homenzinho. Né? Pendurado numa árvore, espiando uma criança. É meio, sei lá, é meio bizarro pra mim. Essa história é um pouquinho tão sem pé na cabeça que ela pede pra ele, né, por causa dos poderes mágicos dele, pra ele transformá-la num filhote de cachorro. Que ideia maravilhosa, né? E aí ela, a partir de então, começa a agir como se fosse um cachorro e fica o tempo inteiro falando au 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 pela casa, perturbando ainda mais o povo que mora lá. Ela acha que assim, sendo um cachorro, a Dona Finória, né, quando acordar, não vai, porque a Dona Finória acorda, né, antes dos 100 anos terminarem, não vai meio que reconhecê-la, não vai tentar pegá-la, né, para levá-la embora. Inclusive tem até uma cena aqui que a Dona Finória desperta, né, e ela olha para a Dora e vê que a Dora é um cachorro e decide ir embora, deixá-la em paz.
A princípio, os irmãos dela até se divertem, né, com essa brincadeira, né, dela fingir que é um cachorro. Só que com o tempo, ela vai ficando muito chata. Porque ela fica no pé de todo mundo, né? Ela agarra o pé do pai, fica lambendo a perna do pai quando o pai vai trabalhar, pula na irmã e fica lambendo a irmã também. Ela também fica latindo o tempo inteiro, né? Mexendo nas coisas como se realmente fosse um cachorro. E chega uma hora em que ela precisa ir para o médico, né? E ela não quer vestir uma roupa para poder ir para o médico. E aí a mãe dela até se estressa com ela dessa forma aqui, ó, tentando enfiar um vestido na menina. Essa cena dela no médico é extremamente bizarrinha também. Porque ela fica o tempo inteiro, né, a médica falando tal, e ela, au, 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 só diz isso. E a mãe estressada, né? Querendo que ela responda, né, de forma correta, e ela ainda insistindo com essa de ser um cachorro. Ela meio que só volta ao normal depois que ela leva uma injeção no braço. Aí ela precisa, né, falar, né? Porque a doutora lhe oferece um pirulito, e aí ela diz, né, que aceita o pirulito. E aí vem mais uma pequena bizarrice aqui nessa história. Ela simplesmente pega o pirulito, o palito do pirulito, e espeta a doutora com ele. Tipo assim, você me deu uma injeção? Vou te dar uma também. Mas nada supera o que vem a seguir, porque ela volta, né, para casa, fica de castigo por causa da papagaiada que ela fez lá na médica, né, fingindo que era cachorra o tempo inteiro. E ela decide então se livrar de vez da Dona Finória, porque aparentemente a Dona Finória agora está meio que se enturmando com a família. E ela não quer que esse tipo de coisa aconteça. Ela bota um vestido, né, na fada madrinha, que na verdade é um velhinho, né, para eles fazerem o seguinte: darem uma sopa envenenada para a Dona Finória, já que não dá para adormecer a Dona Finória por 100 anos. E já que a Dona Finória não quer ir embora, então vamos matar ela envenenada. Tipo assim, né? Que ideia legal, né? Pra se passar por uma criança, né? Não sei. Vocês me digam aí nos comentários o que vocês estão achando desse livro. É um livrinho muito legal, no sentido, assim, das ilustrações e tal. A história é um pouquinho sem pé nem cabeça, assim, a sequência das coisas que acontecem, né? No meu ponto de vista, no ponto de vista de um adulto. Talvez uma criança se divirta? Talvez. Mas, né, essas pequenas coisinhas assim, né? Um velhinho como a fada madrinha, um amigo imaginário chifrudo, e essa ideia biruta, né, de vamos dar uma sopa envenenada para quem a gente não gosta, sei lá, acho meio estranho. E o final também foi meio sem pé na cabeça. Ela encontra uma bolinha antiga da irmã e acaba meio que se divertindo com essa bolinha, né? Ela achou essa bolinha porque ela tinha dado a boneca, né, da irmã para Dona Finória levar embora. Porque ela pensou assim, leva a boneca e me deixa aqui, né, em paz. E aí ela achou mesmo que a Dona Finória, que a princípio ela sabia que era a imaginação dela, né? Mas ela achou que a Dona Finória fosse real, porque a boneca simplesmente sumiu. E aí quando a irmã encontra a boneca, fica tudo bem, né? E aí eles ficam se divertindo com a bolinha. E assim termina a história. Tipo assim, sei lá, eu acho que existem livrinhos mais interessantes por aí, né? Inclusive, olha só, ela, durante a brincadeira deles, eles dizem que essa bola aqui é uma bola de veneno. Quer ver, ó? Deixa eu achar aqui o trecho, ó. A bola, na verdade, é goma de veneno. E se bater no teto, ela explode e dela escorre lava quente. E todos nós derretemos. Que ideia, né? Que ideia divertida para criança ter, né? Eu não sei não, mas eu não ia querer que minha filha fosse igual essa minha, não. Quando eu peguei o livrinho pra ler, né, pelo título, Dora Fantasmagórica, eu achei que fosse uma historinha com fantasmas e tal. Só que não teve fantasma nenhum, né? E na verdade, o que aconteceu foi uma sequência de coisas que meio que, sei lá, parece que a autora, não sei, acho que ela não bate bem da cabeça não. Mas não é um ataque ao livro, tá? Talvez uma criança goste dele. Eu, particularmente, não gostei. A minha única questão, assim, é que eu fico preocupado se os próximos livrinhos infantis, né, que eu pegarei pela frente, se serão iguais a esse. Porque se for, não vou poder fazer resenha de vídeo infantil aqui nesse canal, porque eu não vou ter paciência para ler outras histórias iguais a essa, não. Mas fica aí a dica de leitura para garotada. Se você é do tipo, né, que não se preocupa que seu filho, seu neto, seu sobrinho, né, tanto faz, se torne uma Dora da vida, né, falastrona, tagarela, espoleta, chata pra caramba, e também com mais ideias meio estranhas, né, envolvendo veneno. Se você não se preocupa com isso, tudo bem, vai lá e leia esse livro. Talvez eu seja um pouquinho paranoico, né, de tanto ler livro com psicopata, com serial killer, etc.,
eu fico meio preocupado, né, de uma criança estar lendo uma história em que não tem problema ela dar veneno, né, uma sopa envenenada, para alguém que ela não gosta. Se não tivesse isso no livro, talvez ele seria um pouquinho mais tranquilo de se ler. Se você tiver uma indicação de leitura de livros infantis melhor do que essa, deixa aí nos comentários, que talvez eu no futuro faça vídeos sobre elas. Mas no mínimo eu vou ler a sinopse e talvez, né, quando estiver disponível, o primeiro capítulo, para ter certeza do que virá pela frente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau!